Então, bom dia a todos. Vamos continuar a nossa correção da aula de interpretação de texto, o texto número 11, O Rei e o Falcão. Semana passada fizemos até a questão número 9 e hoje faremos as restantes, que são da número 10 até o número 15, beleza? Vamos lá, prestem bastante atenção. Os que já tiveram na semana passada, que viram esse texto, agora vão recordar e ficar mais presente aí na memória de vocês. O Rei e o Falcão. Devemos controlar nosso temperamento quando você estiver irritado por algum motivo, né? Então, aqui, ó, olha só, ele está dando um recado, né? Que a gente deve controlar o nosso temperamento, essa qualidade que predomina na gente, né? E aí, quando a gente estiver irritado por algum motivo, conte até 10 antes de agir precipitadamente, né? Apressadamente, impensadamente. Então, quando estiver muito irritado, conte até 100. Olha só, não é nem para contar até 10, é para contar até 100, né? Por quê? Quando estiver o quê? Muito irritado, não somente irritado. Às vezes a gente só está irritado, mas aqui ele está dizendo que é para contar até 100 quando tiver muito, ele está dando uma intensidade no adjetivo irritado, certo? E nós temos aqui o muito como um advérbio de intensidade. Conte até 100. Esta foi a lição que Gengis Khan aprendeu numa bela tarde de sol, há 800 anos. Seu império estendia-se da Europa Oriental ao Mar do Japão. Gengis Khan foi um grande guerreiro. Conduziu seu exército da China até a Pérsia e conquistou muitas terras. Em todos os países falava seus feitos ousados e dizia-se que desde Alexandre o Grande não haverá rei igual. Olha só, o Gengis Khan era famoso, né? Um grande guerreiro. Certa manhã, longe das guerras, saiu cedo de casa a fim de passar os dias caçando na floresta. Muitos amigos foram com ele, todos os amigos, olha só, portando seus arcos e flechas, seguiam felizes em suas montarias. Acompanhavam-nos, eles todos, os serviçais, conduzindo os cães pela retaguarda. À tardinha, decidiram retornar. O rei estava habituado a cavalgar pela floresta e conhecia todas as trilhas. Tendo o grupo escolhendo o caminho mais curto para casa, ele, o Gengis Khan, tomou uma estrada mais longa que passava por um vale entre duas montanhas. Oi, Marcelinho, tudo bem? Bom dia. A Pro está relendo o texto para a gente continuar a correção, tá bom? O texto da semana passada que você estava presente. O dia fora quente. Olha só esse verbo ir aqui, ó, fora, que está no pretérito mais que perfeito, né? Essa conjugação aí, o que ela indica para a gente? É bom saber, né? Porque vocês acho que já estão aprendendo os tempos verbais, né? Quando que a gente usa o pretérito mais que perfeito? É um tempo verbal que indica uma ação passada que ocorreu antes da outra. Então, ele está contando uma história que se passou lá mais de 800 anos, dizendo para vocês e para todos nós que o dia, aquela época, fora quente, estava quente, né? E o rei tinha sede. Seu falcão, amestrado, alçava voo, deixando-o só. Então, ele tinha um falcão, que é um pássaro muito bonito, e ele era amestrado, né? Amestrado. E ele deixava o falcão ir sozinho, porque ele sabia que poderia, a qualquer momento, voltar e estar ali sempre perto dele. O pássaro saberia encontrar o caminho de casa, olha só. Ele saberia. Por quê? Porque ele era amestrado. O rei prosseguia lentamente, conhecia uma fonte de águas límpidas
em alguma parada perto da trilha. Se ao menos pudesse encontrá-la. Encontrá-la quem? Quem que é esse lá aqui, pessoal? Esse pronome aqui, lá. Quem pode me dizer? Acho que elas possas de água. O rio. Encontrá-la quem? As águas límpidas. Ele está atrás das águas, porque ele estava com muita sede, né? Os dias quentes de verão haviam secados todos os córregos da montanha. Para sua alegria, avistou um pouco de água escorrendo pela beira de uma pedra. Haveria de encontrar a fonte logo acima. Acima ali é junto, tá, gente? Na estação chuvosa, as águas escorriam ligeiras naquele ponto, mas ali não estava na estação chuvosa, né? Mas agora, por estar um clima muito quente e seco, elas gotejavam, elas pingavam lentamente. O rei apeou a montaria. Professora, Pois não. qual é a página? Ah, Miguel, bom dia, tudo bem? A Pro está Bom continuando dia. do Rei e o Falcão. Lembrando que não é a mesma apostila da sua, mas você acha que tem esse texto aí, tá? Tá. Eu vou dar continuidade na correção das questões 10 a 15, beleza? Da semana passada nós paramos na 9ª. Mas você tem aí esse texto. Então, vamos lá. O rei apeou da montaria, ele desceu, né? Desmontou da montaria, tirou do embornal. Quem que lembra que eu expliquei semana passada o que é um embornal? Quem pode me dizer? Estão lembrados? Ai, 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 ninguém se lembra que é um saco para transportar provisões, né? Uns alimentos, as ferramentas. Pode falar, Marcelo. Onde que ele guardava o cálice de tomar água, né? Que era que saco. Isso, muito bem, era um saquinho, né? Um saco que ali, e que tem o nome de embornal. E ele tirou lá de dentro o quê? Como disse o Marcelo, um cálice de prata. Começou a parar, ele colocou ali esse cálice perto da... Pode falar, Miguel. Como o nome do texto? O Rei e o Falcão. Então, ele começou ali a parar com ele as gotas que caíam lentamente da pedra. Lembram que a água ali está escassa, né? A água demorava para encher o cálice e o rei tinha tanta sede que mal podia esperar. Finalmente estava quase cheio. Levou quem? Aos lábios O cálice de prata. o cálice e estava prestes a sorver, a beber o primeiro gole. De repente, um zunido cruzou os ares e o cálice foi derrubado de suas mãos. A água derramou-se toda. O rei procurou ver quem fizera aquilo. Fora seu falcão amestrado. O pássaro voou de um lado para o outro algumas vezes e acabou pousando nas pedras perto da fonte. O rei pegou o cálice, tornou a recolher as gotas de água. Desta vez, não esperou tanto tempo. Quando estava pela metade, levou-o novamente à boca. Mas antes que o cálice lhe tocasse os lábios, o falcão deu outro mergulho rasante, derrubando o objeto. Então o rei começou a ficar zangado. Empreendeu mais uma tentativa e pela terceira vez o falcão o impediu de beber. O rei ficou bastante irritado e gritou: "Como te atreves a fazer isso? Se eu pusesse minhas mãos em ti, torcer-te-ia o pescoço." Olha aqui, lembra que eu falei que nós temos aqui uma mesóclise, que é um pronome que se encontra no meio aí do verbo, né? Então, o rei estava muito irritado.
mas muito, mas ele ensinou lá no começo o que, que a gente tem que fazer quando a gente está muito irritado. Contar até 10. Contar até 100, né? Não é 10, não. É 100. Então vai demorar Mas um olha pouco. olha só, vamos prestar atenção aqui num negócio. Se o falcão dele era só ele parar, né, e raciocinar. Por quê? O falcão era o quê? Adestrado. Então, se ele era adestrado, alguma coisa ele estava querendo dizer, né? Mas o rei, nessa hora, nem pensou, porque ele estava com muita sede. E aquilo também estava o irritando, né? Então, mais uma vez, o rei encheu o cálice, porém, antes de levá-lo à boca, sacou da espada. Agora, senhor Falcão, é a última vez, disse ele. Mal proferir as palavras, mal disser as palavras, o falcão mergulhou e derrubou-lhe das mãos o cálice. Mas o rei, que já esperava por isso, deu um golpe e acertou o falcão em pleno voo. E logo o pobre falcão jazia, morria aos pés do dono, sangrando até morrer. É o que mereces por teus caprichos, disse Gengis Khan. Entretanto, ao procurar o cálice, encontrou-o caído entre suas pedras, onde não conseguia alcançá-lo. Mesmo assim, vou beber desta fonte, disse consigo mesmo. E pôs-se a galgar, a subir a parede íngreme, aquela parede difícil de ser subida, né? Um cume, assim, mais em pé, da rocha para chegar até o lugar de onde a água escorria. A tarefa era árdua, era difícil, tinha sacrifício, e quanto mais subia, mais sede sentia. Por fim, atingiu o local, e havia de fato uma nascente. Mas o que era aquilo dentro da poça, ocupando-lhe quase todo o espaço? Uma enorme serpente morta e das mais venenosas. O rei parou, esqueceu-se da sede, pensou apenas no pobre pássaro morto no chão. O falcão salvou minha vida, gritou. E o que eu fiz em troca? Era meu melhor amigo e eu o matei. Desceu a escarpa, a ladeira, tomou cuidadosamente o pássaro nas mãos e o colocou no embornal. Subiu na montaria e partiu ligeiro, dizendo consigo: aprendo hoje uma triste lição, que é nunca fazer coisa alguma, movido por raiva. Adaptação de James Baldwin. Que essa lição também sirva de exemplo para nós, né? Que nós não façamos nada movido pela raiva. Agora, olha só, vamos continuar aí. Vocês farão para mim a questão 10 e 11, por enquanto. Vamos lá, pessoal, podem começar. Qualquer dúvida, perguntem, tá? Se vocês quiserem saber o significado das palavras da questão número 10, pode me perguntar. Mas, como vocês são muito, super, hiper, ultra inteligentes, vocês sabem o que significa tudo que está escrito aí, né, pessoal? Sim. Audaz, astucioso, impetuoso,
inconsequente, orgulhoso, prudente, todo mundo sabe? Quero ver quem vai acertar essa daí. Se não souber, pode perguntar. O que é audaz? Audaz, aí, arrojado, né? Uma pessoa que se entrega, ele é arrojado. E astucioso é o quê? Ardiloso, né? É sagaz, vamos dizer assim. Em todos os países, lembrando dos feitos ousados, tá? E essa frase define o quê? Do grande rei Gengis Khan. O que ele era? Ele era cruel, ele era malvado e ele era imprudente. Ele era audaz, ele era um rei arrojado e um rei ardiloso, né? Que faz planos e que não tem medo, não é destemido. Ele é impetuoso, ele tem um impulso e ele é meio violento e aventureiro. Ou ele é prudente, tem prudência, e é sereno, é tranquilo, é calmo, ou ele é inconsequente, não pensa nas consequências, age com impulso, e é orgulhoso, né? É vaidoso, é arrogante. Praticamente respondi a questão. Bora lá. O que vocês marcaram aí? Digam para mim. Letra B. Letra B? Quem Eu mais? marquei B, professora. Marcou B também? Quem mais? Pode ir falando. B. B também? B também? Vou pegar uma canetinha vermelha aqui. Isso aí, ele era audaz e astucioso, né? Ele era um cara, assim, esperto, ele era um cara arteiro. Pois não. Eu esqueci o que é crepúsculo. Crepúsculo, pois é, olha só. Acontece com os primeiros raios do sol. Nós temos o crepúsculo. Quando... Vamos ver, peraí que o menino já me respondeu aqui. É que a Pro não pode falar ainda. Se eu falar para vocês, deixa eu pensar aqui como que eu vou explicar. Se eu falar, eu acabo respondendo. Por exemplo, a aurora. Alguém sabe o que é aurora? Não. Não? Eu acho que eu sei. O que é aurora? Eu acho que é na tardezinha mesmo. No Não, a aurora é a claridade que aponta o início da manhã, antes do sol nascer, tá? O crepúsculo é a claridade no céu entre a noite e ao nascer do sol, tá? Então, ele fica ali entre a noite e o nascer, devido aqui à dispersão da luz solar. Aí nós temos a madrugada, que vocês já conhecem, o alvorecer é o quê? O que é o alvorecer? É o raiar do dia, né, pessoal? Quando começa ali o sol e amanhecer é muito parecido. Então, esse à tardinha que eles decidiram retomar nesta frase, a expressão sublinhada pode ser substituída por qual? À tardinha, quando o sol está se indo embora. Eliminando, eu acho que é a C. A Júlia acha que é a C. Deixa eu ver. O Guilherme acha que é a C. Quem mais? Professor, Oi. fui eu que falei. Professora, eu também Natália. acho que é a C. Também acha que é a C, a Natália. A Aninha aqui falou que é a C, Aninha? Maravilha. E o Miguel? Miguelzinho, e aí? Qual você acha que é esse à tardinha, meu querido? Aurora, madrugada, crepúsculo, alvorecer ou amanhecer? Acho que é a letra C. Ó, o Marcelo acha que é a C.
Todo mundo aqui disse para mim que é no crepúsculo, né? Aprenderam aí o que é o crepúsculo? Isso aí, letra C. Não se esqueçam, tá? O crepúsculo é quando o sol está indo embora, Professora? tardinha. Pois não. Não tem a questão 11. Então, deixa eu explicar para você. Essa sua apostila, ela é a mais recente, que eu acho que foi o que o papai imprimiu aí para você, tá? Eu uso uma apostila anterior, tá? Mas você acompanha por aqui, pode ser? Tá. Tá? Coloca no seu caderno o Rei e o Falcão, questão número 11. Não, mas As eu não que tenho. você tiver na apostila, você marca na apostila. Que você não tiver, você presta bastante atenção aqui, que vai ficar gravado na sua mente. Tá bom? Então, o crepúsculo aí aprenderam, né, pessoal? Bora lá. Vê se você tem a 12 aí, Miguel. Olha lá. A 12, a 13 e a 14. Podem responder para a Pro. Professora, Oi? eu fiz a 11, mas, tipo, eu esqueci qual é a resposta da 10. Da 10 é a letra B de bola. Audaz e astucioso. Astucioso, perdão. Ó, essa 12, a Pro vai ler para vocês, porque é um pouquinho complicado. Prestem bastante atenção. Em qual dos períodos abaixo, transcritos ou adaptados, o pronome sublinhado não, olha aqui a pegadinha, não se relaciona com o termo antecedente, com o termo que antecede. Esse que aqui é um pronome relativo. E ele pode ser substituído por pessoas ou coisas. E também por, presta atenção, o qual, a qual, os quais, as quais, quando seu antecedente for um substantivo. Então, vocês vão ter que perceber o quê? Que esse quezinho aqui, né? Ele não se relaciona com o termo que o antecede. Quero saber quem vai acertar essa daqui. Não é difícil. Vou dar um exemplo da letra A. Ele tomou uma estrada mais longa, que passava por um vale entre duas montanhas. Então, olha só, esse que, pronome relativo, ele antecede e pode ser o quê? Se relacionar com o que está aqui anteriormente. Por exemplo, ele tomou uma estrada mais longa, pela qual passava por um vale entre duas montanhas. Deu para entender que esse que se relaciona ao quê? A estrada mais longa, pela qual ele tomou essa estrada mais longa. Então, não é a alternativa A. Já dei uma chance aí. Agora, vamos lá, pessoal. Descubra qual é o que não se relaciona. Lembrando que vocês podem substituir por a qual, o qual, os quais, as quais, tá? Se vocês fizerem a substituição, vocês vão acertar a alternativa correta aí. Pode fazer a 13 e a 14, tá, Gui?
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Alexandre. Quem já fez, pode me responder no chat. Se tiverem dúvida na questão 14, em relação às palavras, os sinônimos, pode me perguntar. Professor, Pois não? o que significa irreverente? Irreverente, vamos lá. Desrespeitoso. Que não demonstra respeito, tá? Grosseiro, desaforado. Só 2 responderam para mim até agora. Vamos lá, pessoal. Manda no chat. O Gui já fez. Tá, a Lê tem que chegar bem na hora, tá? Para prestar atenção no texto. Nem todo mundo tem a apostila. Aí tem que entrar às 7, geralmente eu começo a ler às 7h03, por aí 7h05, para que vocês prestem atenção no texto e saibam responder as questões, tá bom? Você entrou um pouquinho atrasado. Miguel me respondeu, Ana Professora, me respondeu, pois não. irrequieta. Irrequieta é a pessoa que não para, né? Irrequieta é agitada. Dizer como assim? Marcelinho me respondeu. Miguel me respondeu. E aí, os demais? Natália? A Júlia me respondeu, né? O Gui me respondeu. Marcelo também. Olha só. Questão número 12. Em qual dos períodos abaixo transcritos ou adaptados o pronome sublinhado não se relaciona com o termo antecedente? Todos, deixa eu ver se foram todos. 14B. Tá, a Aninha me respondeu. A Júlia, tá. Quase todos responderam a letra E. A Júlia foi a única que me disse que é a letra D. Vamos lá. Letra B. Começou a parar com ele as gotas que caíam lentamente da pedra. O que ele parava? Que caíam. Esse que antecede aqui? Sim, antecede. Não é a letra B. Começou a parar com eles as gotas da qual caíam lentamente da pedra. Tá? Letra C.
Mas o rei, que já esperava por isso, deu um golpe e acertou o pássaro em pleno voo. O rei esperava por quê? Né? Qual o motivo que o rei esperava quando ele deu o golpe? Está antecedendo aqui? Está antecedendo também, não é a letra C. Letra D. Mas antes que o cálice lhe tocasse ao lábio. Tá. Mas antes ficou ali um ponto de interrogação, não tem uma explicação para esse, né? Mas antes que o cálice lhe tocasse ao lábio. Pronto. Esse que ele só está explicando que ele matou o pássaro ali, quando ele foi colocar a boca lá para beber, ele já deu uma espadada no pássaro. Então, esse aqui não está se relacionando ao termo anterior, é a alternativa D. A Júlia acertou essa daqui, ó. E aprendi hoje uma triste lição. Qual lição? Está antecedendo aqui, da qual nunca fazer coisa alguma pelo motivo da raiva, tá? Não é a E, é a letra D de dado. Beleza, pessoal? Questão 13. Todos portando seus arcos e flechas. A palavra em destaque, que é o todos aqui, né? Essa palavra, está se referindo ao quê? Aos serviçais que conduziam os cães, ao exército do rei que conquistou a China e o Japão, ao rei e seus amigos que caçavam na floresta, todos responderam para mim a letra C, ao rei e aos criados que voltaram com ele para casa, não porque o rei tomou outro caminho, né? O Alexandre o Grande estava ali participando? Não, ele só foi citado, né? Os serviçais não era, o exército que também conquistou, não, ele está se referindo quando eles foram caçar, né? Alternativa C aqui, a correta, muito bem, essa aqui estava facinha. 14ª. A pessoa que não controla o seu temperamento, que fala e age de uma forma precipitada, pode ser considerado o quê? Irrequieta. A pessoa irrequieta é aquela que não para, né? É aquela agitada. Mas ela consegue controlar o seu temperamento? Sim. E a impulsiva, a precipitada, aquela que não pensa, ela Impossível, controla... professora. Impossível. Impulsiva, né? Então, a pessoa que não controla, ela é muito bem impulsiva. Extrovertida é aquela pessoa alegre, que fala pelas ventas, está sempre feliz, não é? Irreverente também não, porque não é desrespeitoso. E incompetente, que não tem competência. Então, a que não controla é a impulsiva. A última questão, vamos lá, para a gente adentrar o outro texto. O pássaro, por suas atitudes em relação ao seu rei, pode ser definido como? Vocês vão ter que definir o pássaro pelas suas atitudes. Ele era inteligente e generoso, egoísta e cruel, ele era desobediente e preguiçoso, ele tinha um temperamento forte, maneira de ser e agir sem reflexão e orgulhoso, ou ele era dissimulado, fingido, falso e maldoso. Bora lá. Logicamente é a professora. É, né, Aninha? Júlia também acha que é A. Que mais? Miguel acha que é A. E aí, Marcelo e os demais? Né? Claro que A. Inteligente e generoso. Ele queria salvar lá o seu rei, né? O Gui também acha que é A. Agora, vamos partir para o outro texto. Procura aí, Miguelito. Acho que você vai achar aí na sua apostila. Qual o nome do texto?
Conquistador da Terra, texto número 12. Vamos começar. Esse texto tem 20 questões. Talvez não consigamos terminar hoje, mas a gente vai seguindo aí. Alexandre, professora, a sua voz está travando. Deve ser sua internet, Ale. Agora vocês vão todos poder participar aí, beleza? Achou, Miguel? Não. Não? Ó, então vamos fazer o seguinte. Vamos todo mundo prestar atenção, vamos começar, tá? Cadê a Ana Beatriz? Sumiu. Vamos lá. Professora, eu tô com muita fome, daí eu tenho que preparar alguma coisa para me comer. Tá bom, Mas eu vamos tô lá. com fome. Conquistador da Terra. A manhã de sol dourava os cocos ainda verdes dos cacaueiros. Olha só, nós temos uma manhã de sol e temos aqui a introdução falando dos cocos, dos pés de cocos, dos cacaueiros. O Coronel Horácio, temos um personagem, qual é? O Coronel Horácio. Isso. E andando devagar entre as árvores plantadas dentro das medidas estabelecidas. Então, elas não eram plantadas de qualquer jeito. Elas tinham uma medida ali de plantação, certo? Aquela roça dava seus primeiros frutos. Cacaueiros jovens de 5 anos. Antes ali também fora a mata, igualmente misteriosa e amedrontadora. Olha só, então, antes de ter a plantação ali dos cocos, ela era uma mata, né? Uma mata fechada, e ela tinha os seus mistérios, e também dava um pouco de medo ali, né? Ele, o Varara, com seus homens, ele quem? O Chega de brincar no chat. Ele quem? O Cordel Horácio. Isso, o Coronel Horácio. Ele, o Varara, com seus homens. Varara quem? A mata. E com fogo, com facões, machados e as foices, derrubou as grandes árvores, jogou para longe as onças e assombrações, lembrando que a mata era misteriosa e amedrontadora, e o coronel, derrubando essa mata, também mandou para longe as onças e assombrações. Depois foram o plantio das roças, cuidadosamente feito, para que maiores fossem as colheitas. E, após 5 anos, os cacaueiros enfloraram, deram flores, e nessa manhã, pequenos cocos pendiam dos troncos e dos galhos. Os primeiros frutos, olha só, após 5 anos deram os primeiros frutos. O sol os doirava, né, os dourava. O Coronel Horácio passeava entre eles. Eles quem? Entre os cocos, os coqueiros. Isso, entre os pés ali de coco, muito bem. Tinha cerca de 50 anos e seu rosto, picado de bexiga, era fechado, cerrado e soturno, triste, medonho. Quem que tinha 50 anos? O Coronel Horácio. Coronel Horácio, muito bem. As grandes mãos calosas, cheias de calos, seguravam o fumo de corda e o canivete com que faziam um cigarro de palha. Gente, até agora, vocês perceberam o tanto de informação que tem nesse texto? Então, Mas são muitas informações, então é um texto curto, mas que requer que prestem muita atenção. Aquelas mãos que muito tempo manejara, né? Muito tempo ali foi usada o chicote quando o coronel era apenas um tropeiro de burros.
empregado de uma roça no Rio Braço. Aquelas mãos trabalharam, foram manejadas depois a repetição, quando o coronel se fez o conquistador de terra. Por isso que as mãos dele tinham muito... O que tinha na mão? Terra. Calosas. Tinham muitos calos, de tanto que ele trabalhou. Primeiro ele foi o quê? Um tropeiro de burros. Ele era um empregado, né? De uma roça. E depois que ele foi um conquistador de terra. Mesmo sendo um conquistador da terra, ele não deixou de trabalhar. Por isso as mãos dele tinham muito calo. Corriam lendas sobre ele. Olha só, corriam lendas sobre o coronel Horácio. Quais são essas lendas? Ele vai citar agora. Nem mesmo o coronel Horácio sabia de tudo que em Ilhéus e em Taboca se contava sobre ele e sua vida. Ó, nem mesmo o coronel sabia. Corria um falatório lá em Ilhéus, que é uma cidade da Bahia, e em Tabocas, que nem mesmo ele sabia. As velhas beatas que rezavam a São Jorge na igreja de Ilhéus costumavam dizer que o coronel Horácio tinha, debaixo de sua cama, o diabo preso numa garrafa. Olha só qual que era a fofoca lá do que estava dizendo. Tá, sai e entra de novo, Natália. Olha só o que as beatas diziam, que ele tinha debaixo da sua cama um diabo preso na garrafa. Como o prendera, era uma longa história. Prendera quem? O diabo. O diabo na garrafa. Era uma longa história que envolvia a venda da alma do coronel num dia de temporal. Olha só, diz que o coronel vendeu a alma dele num dia de temporal. E o diabo, feito um servo obediente, atendia a todos os desejos de Horácio. Aumentava-lhe a fortuna e ajudava-o contra seus inimigos. Mas um dia, e as velhas persignavam ao dizê-lo. Sabe o que é persignavam? Não. Aqui, ó, para mim. Elas faziam o nome da cruz antes de dizer as beatas. Elas persignavam antes de dizer. Horácio morreria sem confissão. E o diabo, saindo da garrafa, levaria sua alma para as profundas dos infernos. Dessa história, o coronel Horácio sabia e ria dela. Uma daquelas suas risadas curtas e secas, que amedrontam mais que seus gritos nas mais... Aqui está repetido, tá? Mais que seus gritos nas manhãs de raiva. Olha só, que legal essa história aqui. Então, ele só sabia de uma história, certo? Dessa história, qual história que ele sabia? Aqui o... Duas senhoras falaram que tinha um capeta dentro da garrafa embaixo da cama dele. Olha só, como prenderam a história, era uma história longa que envolvia a venda da alma do coronel no dia de temporal. O que ele sabia, o diabo feito servo obediente atendia a todos os desejos de Horácio, aumentava-lhe a fortuna e ajudava contra seus inimigos. Perdão. Mas um dia, e as velhas faziam o nome da cruz ao dizê-lo, ele sabia disso aqui, ó. Horácio morreria sem confissão, e o diabo, saindo da garrafa, levaria sua alma para as profundas do inferno. Dessa história o coronel sabia, dessa que eu acabei de ler aqui. Beleza? É uma história de Jorge Amado. Vocês farão para mim a primeira e a segunda. Se precisar que eu volte ao texto, é só me pedir. Perdeu o texto, Natália? Deixa eu só voltar um pouquinho para a Natália ler,
Lê rapidinho, Natália, é pequeno o texto. Vai lá, dá uma lidinha rápida aí. Enquanto isso, galerinha quer ir ao banheiro, quer ler de novo, quer beber uma água, aproveita. Vou aproveitar para comer mais, porque eu tô com muita fome. Então vai, Aninha. Quando você terminar, me avisa, Natália. Nem precisa ter pressa. O texto nem é, o texto nem é muito longo. É. Voltemos. Conseguiu, Natália? Já terminou? Já, professora? Já? Já. Ah, então tá, amor. Então vamos lá, ó, vamos lá. Respondam a primeira e a segunda. B. Quer que eu volte no quarto parágrafo? Não, Não precisa? não. Quero só ver. Gravaram tudo na cabeça aí? Sim, eu até anotei. É, então que bom. Pode ir respondendo para mim aí no chat. Todo mundo sabe o que é análogo? Análogo, não, não sei. Não faço ideia. Semelhante, parecido. Eles são parecidos? Quem? O celular. Ai, meu Deus. Eles não são parecidos. Não são, né? Um B. 2. Mas é a mesma coisa. Quase tudo. Caraca. Deixa eu responder aqui. Tá muito fácil, Miguel, essa daí. Essa aí tá mais fácil de todas. Olha só. Primeira questão. Vamos lá. O Gui já me respondeu, a Júlia também. Deixa eu ver o Miguelito. Cadê? Aí, eu tô procurando os tetos aqui. Natália, cadê? Aninha, manda aí a resposta. Professora, é que eu falo aqui, ó, um B e 2C. Tá, vamos lá. O Ricardo me respondeu a primeira. E o Alexandre? E a Natália? Marcelo? Saúde. De nada. Não, de nada, não. De nada. Pela descrição do Coronel Horácio, no quarto parágrafo,
Pode-se dizer que o coronel é delicado e gentil. Ah, ele é delicado, o coronel? Não. Não, né? Não. É rude e decidido? Sim. Tudo bem, medroso ele não é traiçoeiro e ele não é bajulador, ele não é puxa-saco, adulador. Letra B, todo mundo mandou muito bem essa daí. Natália também me Estava respondeu. fácil, né? Questão 2. Comparando o procedimento do coronel Horácio, como ele se comporta, como ele procede, e como procede as beatas, o que a gente pode observar? Que eles são idênticos, eles são iguais, eles são semelhantes, eles são opostos, eles são iguais ou eles são análogos, semelhantes. Muito fácil, né? E todo mundo mandou bem. Eles são o quê? Opostos. Aí. Todo mundo mandou bem nessas duas questões até agora. Agora vamos lá. Questão 3, 4, 5 e 6. Dúvidas? Perguntem. É sério, esse texto é muito fácil, meu Deus. Já vou indo no chat. Pode, Natália, vai rapidão. Ricardo? Não. Ah, vou responder a vez. Professora, ali na 4, aí da 4, o que que tá escrito? As árvores, na letra D? Aí, A esmo, sem certeza, aí. de qualquer jeito. Ele fez de qualquer jeito? Não. não. Então, bora lá. Já dei uma dica. É que eu não né? tava entendendo a palavra mesmo. Tá. O que é varara? Vararam? É. E varar. Onde você está lendo? Na 6. 6. Ele avarara com seus homens e com fogo. Ele varou, ele entrou, ele se adentrou lá na mata. Não. Terminei, professora. Terminou? Manda aí para mim. Tá, vou mandar no chat. Cadê o seu amigo Kaique, Miguel? Também não sei.
Puxa a Professora. orelha dele. Professora, Oi? a senhora acabou de explicar. Não entendi? Já esqueci. Está cortando. Pode responder para mim no chat, pessoal. Professora, Oi. Pode falar, Ricardo. eu já esqueci que a senhora explicou sobre o varar. Varar, ele adentrou, né? Tá. Ele desmatou ali, ele entrou já derrubando tudo. Varar, né? Adentrar. Professor, você deu a resposta das 6. Professora, mandei no chat. Tá, obrigada. Já vi aqui do Alexandre. Deixa eu aqui, cadê? Janinha. 3C. Ah, eu ainda tô falando, né? Tá falando, Miguel. Tá falando, sim, e que não terminou. eu terminei. Terminou? Ricardo, o Ricardo está fazendo ainda. Tô mandando. Tá, vamos esperar um. Eu vou mandar só para o professor. Eu já mandei só para a professora. Miguel, Não, eu consigo ver o seu. Ó, Eu consigo ver o seu, sua mensagem. Ah, não consigo não. eu coloquei mensagem só para a professora. Mensagem direta para curso preparatório. Dá para ver a mensagem do Miguel. Dá Cadê para meu ver, nome? Miguel. Olha A lá. minha não Eu sei, é que eu preciso colocar o direito. Vamos lá, pessoal. Vamos. Vamos. Segundo a lenda que corria na região e a origem da fortuna do coronel Horácio provinha da onde? Da onde que vinha? Do trabalho escravo, da luta pela posse da terra, de um pacto com o diabo, de muita reza a Deus, ele orava muito, e de negociatas ilegais, ilícitas. Da onde que vinha, segundo a lenda, né? Segundo a lenda, e todo mundo mandou muito bem, porque também estava muito fácil, a alternativa C, a correta. Beleza? Todo mundo acertou. Quarta questão. As árvores plantadas dentro das medidas estabelecidas, olha só, plantadas dentro das medidas estabelecidas. Valeu, Guilherme. Acabei de ver aqui que você mandou. A frase acima significa que as árvores foram plantadas todas do mesmo tamanho, de acordo com a vontade do coronel, obedecendo às modernas técnicas de plantio, sem nenhum cuidado especial, ele plantou de qualquer jeito, e a esmo, sem certezas, de qualquer jeito. Lembra que lá no texto está escrito o quê? Olha só. Dentro das medidas estabelecidas. Então, elas foram plantadas de que maneira, pessoal? Alguns O que o Horácio acertaram. queria. Ah, do jeito que ele queria? Com a vontade do coronel? tamanho, todo o tamanho. Obedecendo o quê? Modernas técnicas de plantio? Foi. Ele plantou dessa maneira, ele obedeceu ali. Por quê? Porque ele usou, como diz lá no texto, o quê?
dentro das medidas estabelecidas. Ela cabe nessa alternativa. Porque não foi do mesmo tamanho, não foi de acordo com a vontade dele, não foi, porque as árvores plantadas dentro das medidas estabelecidas, tá? Ele plantou de uma forma correta ali, ele obedeceu às técnicas. 5. Antes da plantação de cacau, o local era coberto por quê? Uma grande barragem, existia ali uma grande barragem? Um rio muito extenso? Ah, tinha uma cidade de grande progresso? Mata misteriosa e amedrontadora? Ou uma extensa plantação de eucalipto? Muito fácil também, todo mundo acertou. Uma mata misteriosa, né? Professora, as 4 ficou qual mesmo? Letra C. 6ª questão. Ele avarara com seus homens e com fogo. A frase acima significa que o coronel Professor. Horácio... Oi. Ah, não, tá certo. A frase acima significa que o coronel Horácio desmatou de maneira primitiva, usou de queimadas, usando modernas técnicas, utilizando firmas especializadas, irrigando o solo com o auxílio do Corpo de Bombeiros. Todo mundo mandou bem, de maneira primitiva, porque ele entrou ali com foice, facão, também ele tacou fogo, né? E foi dessa maneira. Agora é o seguinte... Professora, e eu que tava indo para casa com o Kaique, nem sabe o que aconteceu? Ah, A gente passou por uma mata que tava pegando fogo. e aí? Mas por que vocês adentraram nela? Vocês estão igual o Coronel Horácio? Perigo, hein? Isso é muito Apagar o perigoso. fogo, né? Apagar o fogo. Muito perigoso. Bora lá. 7, 8 e 9. Mandem muito bem aí nessas questões, hein? Professora, que horas são? Que horas são? 9 e 7. 8 Já? e 7. 8. Eita! Daqui a pouco já é É a aula da professora Gabi. Não, daqui a pouco também já é o recreio. É? Não. Tem uma aula da Gabi e daí recreio. Não vai ser você? Não, vou até 8h30, né? São 9 e 8? Agora são 8 e 7. Ah, tá. Essa 7 aí acho que tá muito fácil, hein, professora? Então, né? Esse texto, as questões estão fáceis, não estão difíceis. Não é que nem lá do chuva, vai embora, vai, volta. Ô, professora, o que significa aquelas coisas ali? Ó, é porque estava muito ruim. Então, ó, tratorista. Qual a profissão do coronel Horácio antes de se tornar agricultor? Não responda em voz alta. Ele foi tratorista, ele foi um jagunço que trabalha, como que eu posso dizer, com... Diz diretamente. Ah, não posso dizer, pera. Você deu a resposta também. Ela deu a resposta. E eu já vi. Professora, quando você diz... É um pistoleiro, é um cabra safado, né? Um cangaceiro, ele foi pecuarista. Professora, Ele foi um copeiro ou ele foi um bandeirante? Bora lá. professora, quando você diz, eu não posso falar a resposta, você diz a resposta. Agora eu não disse. Agora eu não disse. Bora lá. Isso é bonitinho. Vai lá, Miguel. Manda bem, garoto.
Tá no texto essa resposta. Vou responder. O gato quer entrar aqui na minha casa. Eu tenho uma tartaruga, você não pode. Pode mandar no chat, tá? Easy demais. Easy, 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 easy. Tem tudo errado, na verdade. Café. Pronto, professora, eu mandei diretamente para os. E aí? Posso começar? Ricardo, vamos ver o Ricardo. Miguel. Hum. Você tá Olha onde? lá. Aqui? Aninha. Aninha. Oi. Ah, você mandou já a resposta aí para mim, né? Sim. Bora lá. Agora eu entendi a pergunta do meu pai. O que que o seu pai quer saber? Onde que eu tô? Eu disse aqui. Eu não tinha entendido direito. Vamos lá, Miguel. Jogou para longe as onças e assombrações. Com esta frase, o autor está querendo dizer o quê? Que o coronel destruiu a mata e tudo que ela continha. Ah, não, o coronel levou os animais para outro local, acabando com as lendas. Ele juntou tudo que encontrou na mata e jogou no lixo. Ele limpou a mata, mas ele conservou os animais e as lendas, ou ele levou todos os animais para o zoológico? Todo mundo me respondeu corretamente, alternativa A. Destruiu a mata e tudo que ela continha, né? Questão número 8. Qual a profissão do coronel Horácio antes de se tornar um agricultor? É agora que eu peguei vocês, né? Vocês acharam que eu dei a resposta. Olha só. Que o coronel Horácio era? Poucos acertaram. Mas a gente vai ver aqui que ele era um tropeiro de burros antes de se tornar um Agricultor. fazendeiro. Professora, Ah, professora, fala. eu lembrava que ele era não sei o que de burro, eu não lembrava a palavra antes. Antes Ah, do ele não burro. era um jagunço. Jagunço é uma pessoa mais malvada, né? Ele não era jagunço, ele era um tropeiro, é aquele que vai levando os cavalos, né? Ele monta e vai levando tipo uma comitiva. Questão número 9. Onde, segundo as beatas, o coronel Horácio costumava guardar o diabo? Na igreja de Ilhéus, na roça de cacau, em uma garrafa debaixo da cama, numa mata misteriosa ou na fumaça do seu cigarro? Muito fácil, É né? uma garrafa debaixo da cama. Debaixo da Uma cama. garrafa embaixo da cama. Tudo bem. Agora aí, ó. Façam a 10, a 11, a 12. Vocês conseguem enxergar a 13 completa aí? Não. Não. Não, então só faz a 10, a 11 e a 12, por gentileza. Vai dar tempo de corrigir essas três. Bora lá. Muito bem feita, hein? Estou gostando de ver. Vocês estão indo muito, muito, muito bem.
Salute. Obrigado. O que é cordial? Saúde. Professor, o que é Cordial, a cordial? pessoa cortês, né? A pessoa educada. Ô, professor, agora tá falando a Angelina, a letra C. Qual? Soberbo? É, Ricardo? É o Ricardo que falou? Foi eu. Eu não entendi a sua pergunta, Ricardo. Por que eu sou burro assim, sem falar a resposta? Ah, você quer saber o que é soberbo? É, Arrogante, orgulhoso, tá? não entendi. Lembrando que ele só não é. Vocês têm que marcar o que o Coronel Inácio não é, tá? Professora, só tá marcando. Professora, consegui resolver todas. Tá. Professora, eu já fiz também. Tá. Gente, presta atenção na 11. Então, prestei, eu até vi o ele só não é. Todo mundo me respondeu aqui. Presta atenção, olha só. Por tudo que sabemos sobre o Coronel Horácio, podemos dizer que ele só não é lutador, cruel, soberbo, arrogante, orgulhoso, né? Ô, professora, a senhora... Humilde. Todo mundo marcou aí que ele não é humilde. Professora, Ah, eu não sei se precisa botar no texto para olhar essa 11, mas tá lá, será? vocês continuam achando que ele não era humilde? Vou dar uma chance para vocês arrumarem a 11 aí. Tá meio errado, ele tá A, B, C, Mas E. eu nem coloquei humilde. Colocou? Eu não coloquei. Deixa eu ver aqui. Professora, Aqui, ó, Ah. ó. esse lutador se refere a uma pessoa que luta pela vida ou uma pessoa que luta? Isso, uma pessoa que luta pela vida, né? Uma pessoa que venceu. Deixa eu ver aqui. Olha lá, Miguel. 10B, 11E e 12A. E. E, Humilde é F. o chefe. A, B, C, D.
Tá errado aqui, né? A, B, C. Aqui é o D e o E, não existe F. Por isso ele não Aí era você me pega, né? conquistador? Vocês acham que ele não era conquistador? Mas já tem Então deixa eu trocar aqui. alternativas diferentes aqui, que já estou gostando de ver. Olha lá. Vamos ver. Vamos corrigir. Todo mundo já fez tudo? Professora, agora eu tô em dúvida. Primeiro eu achei que fosse a F, depois eu achei que fosse a C. Agora eu acho que é a A. Tá, eu sei que a F não é. Daí eu achei que fosse a C, só que no texto falava que ele tinha dinheiro, que o capeta realizava tudo que ele queria, inclusive mais dinheiro. Aí Isso. agora eu acho que é a A. Não, olha só. Isso é o que diziam sobre ele. Não é que ele era. Tem uma diferença nisso tudo, né? Falar, olha só, falar todo mundo pode falar, mas não é o que ele era. Tem uma diferença aí nessa história, né? Certo? Então, vamos lá, vamos corrigir? 10ª questão. Professor, então, Hum. minha resposta vai ser soberbo, C. Que ele não C? era rico. Ele não era orgulhoso, arrogante? É, Tá, bom, vamos lá. na verdade ele era, né? Na verdade, essa questão, a gente tem que prestar muita atenção nela, porque ela dá uma confundida, porque tem certas coisas aí que ele não era, e tem mais de uma coisa que ele não era. Então, vamos devagar, vamos lá, vamos pensar juntos, tá? Vamos resolver a questão número 10. Bora lá. Assinale as afirmações verdadeiras relativas ao Coronel Horácio. Seu rosto inspirava simpatia e bondade? Sim ou não? Não, né? Ele era fechada, era soturna, né? Ele era um homem decidido, frio e corajoso? Sim. Sim, ele era. Ele tinha a fama de um homem mau? Ah, ele não tinha essa fama, né? Ele não tinha inimigos? Não fala se ele não tinha. Ele era um homem ingênuo? Ai, ele era muito assim, cordial, muito bonzinho, muito sem saber de nada? Não, ele era um homem decidido. Ele era um homem frio. E ele era um homem corajoso, tá? Então, questão número 10, alternativa B. Por tudo que sabemos sobre o Coronel Horácio, podemos dizer que ele só não é. Olha só, ele era um homem lutador, ele lutava pelas suas. Tanto é que ele era um homem decidido, então ele lutava. Ele era um homem cruel. O que as beatas achavam? Olha, as beatas achavam que ele era cruel, mas Cruel, que tinha o capeta debaixo da cama, né? Então, olha, mas ele não... lendas, olha só, corriam lendas sobre ele. Então, aqui, por tudo o que sabemos da onde? Do texto. Nem mesmo o coronel sabia de tudo o que acontecia lá em Ilhéus e nas Tapocas, sobre a vida dele. E as velhas rezavam dizendo, né, costumavam dizer que o Coronel Horácio tinha debaixo de sua cama um diabo, beleza. E que diante desse diabo é que aumentava a fortuna dele, ajudava-o contra seus inimigos. Então, dizia-se que ele tinha inimigos. Mas um dia, né? Mais um dia, e as velhas benziam-se antes de dizer que ele seria ali, quando ele morresse, que ele ia para profundezas do inferno. Só que as suas risadas curtas e secas, que amedrontam mais que seus gritos nas manhãs de raiva. Olha só, nas manhãs de raiva. Então, se ele era raivoso, ele era cruel? Não.
Será? Eu acho que sim. Cruel é tipo torturar alguém, né? Tipo, nesse nível, não é? Não, ele Ai. só não é cruel. Será que ele não era cruel? Ele era Não. soberbo, arrogante, orgulhoso? Ele era arrogante e orgulhoso. Sim, Ele era um era. conquistador de terra? Sim, Era um conquistador. ele era. Ele Ele era era. humilde? Ele não deixava de ser humilde, né? Vocês acham que ele não era humilde? Eu acho que ele é humilde. Vocês acham que ele era humilde? Nada provou que ele não era humilde, para falar a verdade. verdade. No texto não fala que ele não era desumilde, mas eu não lembro da parte que falou que ele era humilde. Então não tem nem como saber e não saber. Então, ali não diz que ele era humilde, mas ele não deixava de ser humilde porque ele era lutador. Ele não ganhou as coisas assim de mão beijada, né? E ali não está dizendo que ele não era, né? O que a gente não pode dizer do coronel que ele era, o texto diz, cruel. Ele tinha momento de raiva? Tinha, mas tem uma grande diferença entre ser cruel, uma pessoa muito má. A crueldade, ela faz com que a pessoa se torne muito má. E isso ele não era, ele até ria das beatas, tá? Ele era um cara mais fechadão, mais taciturno, tá? Eu acho que ninguém acertou essa. Eu acertei. E a Júlia que acertou, deixa eu ver. Eu Eu também acertei. acertei. Eu acertei também. Então, olha lá, isso mesmo. Questão número 12. Vamos tentar terminar a 12 aqui para ver se a gente consegue ir para a 13ª. Após ler atentamente o texto, podemos afirmar que o coronel Horácio era um homem de meia idade, ele tem 50 anos. Ele era um homem corajoso, ele era um homem dominador e assustador na visão Também dos outros. Ele era a letra A, tá certa? Tá. Vamos dar um ponto, vamos dar uma olhada. Ele era um jovem, dinâmico, trabalhador e bem quisto, ele era bem visto lá. Ele não era jovem, né, pessoal? Ah, mas ele era um velho, desanimado, misterioso e mau? Não era, ele era desanimado, né? E também não era velho, 50 anos. Mas ele tinha meia idade. Ele temia Deus. Era organizado e calmo? Não. Limite ao quem, pessoal? Tanto é que diziam que ele tinha uma garrafa lá com o diabo. Vamos lá. Ele era infantil, brincalhão, espirituoso e atrevido? Não. Eu acho que acertou essa aqui. Alternativa A, da questão número 12. Então, olha só, vou interromper a gravação.